Academia Atlantis completa em maio de 2027 50 anos. Hoje nós estamos aqui para mostrar para vocês como tudo começou. Academia Atlantis, rumo aos 50 anos. E ao meu lado, o Aguinaldo, ele que é o diretor aqui da Academia Atlantis. Ele está à frente de cada detalhe da academia, dia a dia, mesmo aqui na academia. Tudo bem, Aguinaldo? Tudo bem, Adenildes. Prazer em recebê-la aqui, viu? Nós que agradecemos a oportunidade de estarmos aqui. É uma honra para a gente realmente contar um pouquinho da história da Academia Atlantis, poder, estar contigo nesse momento tão especial de tanta trajetória da Academia Atlantis. 50 anos, né, Aguinaldo? Isso, em maio próximo agora, são 50 anos. A gente iniciou em 77, dia 10 de maio. E se bem que a gente iniciou o funcionamento, mas o planejamento já foi bem antes, né? Então já passam de 50 anos se for pensar dessa forma, né? Conta pra gente, Aguinaldo, como tudo começou? Então, quando eu olho para trás, é o que eu vejo, né? Eu vejo um garoto de 7 anos, indo para a escola. Eu fui acometido com 4 meses de uma paralisia infantil e eu usava uma bota ortopédica que deixava meu pé calejado, com bolhas, né? E aí eu comecei a perceber na escola que você tinha algumas limitações. E eu usei essa bota ortopédica que tinha uma estrutura de aço e tal, durante 12 anos. Aí quando deu 12 anos, o médico falou assim, olha, isso não adianta nada, você vai deixar de usar essa bota. E para mim foi uma liberdade você poder tá correndo, fazendo uma série de coisas que antes a gente não tinha essa possibilidade. Uhum. E bem nessa época tinha o Volkswagen Club, era um clube bem grande, hoje já não existe mais, infelizmente, e eu comecei a nadar lá. Comecei a nadar, e São Bernardo tinha uma equipe de natação muito assim reconhecida, todo mundo queria fazer parte, tinha que fazer uma seletiva para entrar, e eu consegui entrar nessa equipe. E comecei a nadar provas de piscina. Não tinha um grande destaque em piscina. Aí um dia, o técnico resolveu fazer um treino na represa Billings. Levou toda a equipe. E eu comecei a nadar e eles deram um rumo para a gente nadar, estava nadando. Chegou uma hora que eu senti alguém pegar no meu pé, que era o melhor nadador que a gente tinha de maratona aquática. Ele falou assim, nossa, Aguinaldo, eu estou tentando te alcançar faz uns 15 minutos e quase que não te alcanço. E ele falou assim, vamos começar a treinar juntos? E aí a gente começou a treinar juntos, né? Comecei a me destacar
em águas abertas. E para mim aquilo foi muito gratificante, porque você começou a competir, começou a sair daquela situação de que você não podia fazer nada e ter um caminho, um horizonte pela frente bem diferente, né? A ponto das pessoas reconhecer você, vir pedir autógrafo, etc e tal. E aí quando eu parei de treinar, eu falei assim, puxa, né? Por que a gente não pode também passar essa experiência para outras pessoas? E aí surgiu a ideia de fazer essa academia, falei com meu pai, e ele pegou e acabou achando uma boa ideia também, e nós dois abrimos a Atlantis, né? E que funciona até hoje. Você se recorda, Aguinaldo, dos primeiros frequentadores aqui da academia? Sim, né? Uma história que ficou marcante para mim, aqui ao lado nosso, hoje não existe mais, era a Brastemp. Uhum. Era uma empresa muito grande e tinha um gerente de um departamento, ele chamava Seu Pedro, e ele chegou um dia para mim, ele tinha na época uns 50 anos, falou assim, olha, eu vim nadar porque o meu médico falou que eu tenho 50 anos, mas eu tenho um organismo de 80, que eu fumo demais. Ele falou assim, eu tenho, para chegar no meu setor, eu tenho que caminhar mais ou menos uns 300, 400 metros. E eu demoro uns 10 minutos porque eu vou parando no caminho, converso com um, converso com o outro, mas não é porque eu queria conversar com as pessoas, não, é porque eu tenho que parar para poder descansar e eu aproveito e converso. E ele começou a nadar com a gente. Era um senhor que tinha uma dificuldade muito grande, muito medo. Na época a gente tinha pranchas de isopor, não é como hoje você tem outros materiais. Então ele usava a pranchinha e ele quebrava uma prancha por hora. De tanta força que ele fazia, ele agarrava a prancha e ia despedaçando a prancha. Você tem uma ideia, ele demorou 8 meses para conseguir largar essa prancha. E depois de algum tempo eu tive a felicidade de ele poder estar atravessando a represa Billings nadando, né? Nadando aí 1.500, 2.000 metros, né? E ele me falava depois de alguns anos, Aguinaldo, fui no médico, eu estou com uns 60 anos hoje, ele fala que eu tenho 40, né? Então, essa história para mim foi bem marcante, porque ele chegou aqui assim, dizendo, olha, eu tenho 50, mas o médico falou que eu tenho 80 e eu não consigo nem chegar na minha sala caminhando. Então, essa é uma história assim de superação que para mim foi bem marcante, né? Tanto que lembro até hoje. Gratificante, né? Saber que você pôde contribuir e mudar a vida dele, né? Sim, isso é importante, como de outras pessoas também, né? Que se eu me pedir um exemplo do início, eu estou dando esse exemplo, né? Uhum. Mas eu acho que o mais marcante para mim foi isso, porque foi o início de você tentar também transmitir para alguém aquela sensação que eu tive, né? De Sim. você poder ter uma superação e conseguir fazer com que as pessoas também vivenciem isso, né? Isso é importante. Com certeza. Aguinaldo, em questão a equipamentos, né? O que você tinha naquela época e o que mudou muito assim que você fala, nossa, a gente nem imaginava que ia chegar até agora, 50 anos depois, em questão de equipamentos aí para academia? Olha, a gente começou com natação, tá? Eu acho que a gente funcionou de 77 até 85, mais ou menos, só com natação. Foram aí 8 anos, né, com natação. Então, o que mudou um pouco, tá, quando você fala de natação, é um pouco a qualidade técnica dos movimentos, que foram se aperfeiçoando, né? Então, quando a gente iniciou, não tinha tanta preocupação com os movimentos que poderiam estar prejudicando um pouco a articulação. A gente pensava mais em resultado naquela época, né? Então não era uma natação visando o bem-estar comum como é hoje, né? Antes a gente tinha uma natação que era uma natação competitiva, né? Era Uhum. bom nadar, era, né? Mas o que a gente tinha de recursos técnicos era visando você fazer as pessoas competirem, né? Então, ao longo desses anos todos, a gente começou a ter uma parte de fisiologia muito mais elaborada, os movimentos muito mais bem pensados, né? Uma vivência toda que a gente não tinha antes, né? Embora a gente tenha aqui passado pela academia vários atletas e às vezes as pessoas olham a Atlantis na natação pensando em resultado, em competir, etc. e tal.
esse não é o nosso principal foco. Nosso principal foco é trazer para a comunidade a natação como um esporte, que é um esporte que você pode praticar o resto da sua vida, né? Então a gente vê muitas pessoas que já com uma certa idade, minha mãe mesmo tem 92 anos e ainda nada, né? Porque você não tem aquelas dificuldades todas que as pessoas têm de ambular, porque tem problema no joelho, tem problema da própria gravidade que atua sobre o nosso corpo. Então, quando você está na água, você está livre da gravidade, né? E o pessoal fala, eu já vi uma frase assim, se você quiser um dia saber como é que é voar, vai nadar. Porque é mais ou menos isso, né? Você está ali solto, num ambiente onde você não tem a gravidade te agindo sobre você, e você consegue, então, fazer com que essa prática seja uma prática bem longeva. Você consegue praticar até a idade mais avançada aí, né? Então, acho que isso que é importante, essa consciência e saber que, às vezes, você inicia numa atividade e tem a possibilidade de você fazer aquilo pelo resto da sua vida, né? Acho que isso que é o mais interessante hoje, o mais importante quando você pensa em nadar. Aguinaldo, conversando com você aqui de perto, dá para sentir o tanto que realmente é um propósito de vida para você, para sua família, a paixão que você tem aqui pela academia e por ela se manter há tantos anos, tantas décadas aí em pé, né? E sempre assim com esse trabalho que você faz humanizado, sem perder a essência, né? Hoje nós sabemos que a academia tem gerações aí, famílias inteiras, inclusive, né? Mãe, neto, irmão, muito bacana. Conta um pouquinho pra gente, né, pra você principalmente, o que significa saber que você está acompanhando aí gerações aqui na academia? Então, eu acho assim que o que a gente procura ter como essência aqui é a importância de você manter a pessoa em atividade e uma atividade saudável, tá? Uma coisa que a gente nunca trilhou aqui foi pensando em fazer com que as pessoas venham até aqui para poder ter um corpo esplendoroso. As pessoas às vezes utilizam drogas para isso, etc. A gente procura evitar esse tipo de ambiente, porque eu acho que o importante é você ter saúde, né? E ao longo desses anos, a gente teve a felicidade, às vezes, você ter um garoto que começou com a gente com 14 anos, de ele ter casou, teve seu filho começou a beber com a gente, depois se tornou atleta, foi para a seleção brasileira. Então, isso é uma história que eu posso estar dizendo que se desenvolveu aqui dentro, né? E são meus amigos até hoje. Então a gente tem muitas pessoas que voltam aqui, né, depois de algum tempo, já casados, com um filho, né, e retomam as atividades. Que às vezes as pessoas também, naquele início de vida, né, de trabalho e tal, às vezes não têm esse tempo para se dedicar a uma atividade física. Se bem que não é muito recomendável você se afastar da atividade física. Eu acho que tem que fazer isso um hábito para que você consiga ter uma vida saudável, né? Então, já aconteceu muitas histórias dessa natureza, muitas pessoas que encontraram aqui a esposa, o marido, né? Porque é um ambiente realmente familiar, né? Pessoas que estão aqui para poder se cuidar, né? Pensando em melhorar a sua condição, melhorar a sua situação de vida, né? Pensando em qualidade de vida. Aguinaldo, a gente sabe que a Atlantis é referência, né, aqui no ABC em águas abertas. Fala um pouquinho pra gente sobre esse trabalho que você faz, não só para o pessoal, para os atletas, para os alunos, mas também para a comunidade. Então, Denilson, eu tive a curiosidade, porque aqui pela academia já passaram mais ou menos 70 mil alunos, né? Falei assim, puxa, é um número importante, né? Impressionante, E aí eu inclusive. fui verificar quantos municípios no Brasil, né? Que o Brasil tem 5.570 municípios. Quantos desses municípios têm mais de 70 mil habitantes? Apenas 455, né? Então, olha só quantas pessoas já passaram aqui, né? Mais que 5 mil municípios do Brasil que não tem essa população, né? Então, acho que isso revela um pouco assim, a importância que você tem para com a comunidade, porque você poder passar essa quantidade de pessoas por aqui, né?
Você perguntou um pouco sobre águas abertas, né? Como eu te falei no começo, né? O que eu me destaquei assim como nadador foi em águas abertas. E depois de algum tempo já trabalhando aqui, eu tive a oportunidade de conhecer mais 3 amigos que também eram apaixonados por águas abertas. E a gente criou uma equipe chamada Equipe Atlantis. Essa Equipe Atlantis, ela fez vários eventos ecoesportivos. A gente tinha como objetivo também enaltecer aí a importância de você poder preservar a natureza, tá? E a gente fez coisas assim incríveis, né? A primeira delas foi dar a volta nadando na Ilhabela. Foram 140 quilômetros. A gente fez esse percurso revezando em 4 pessoas. Demoramos 30 horas fazendo esse percurso. Coisas que já tentaram fazer outras vezes, isso já fazem 32 anos, e as pessoas não conseguiram repetir. Porque a gente encontra muitas correntezas ao redor da Ilhabela que são de difícil superação. Uhum. E fizemos outras coisas importantes. Para você ter uma ideia, a gente teve uma comunidade em Ubatuba, e uma das nossas preocupações era você procurar mostrar o quanto a especulação imobiliária acabava atrapalhando a preservação naquela região. Uhum. Essa comunidade, eles viviam num lugar isolado, só podia chegar por barco lá. Uhum. Né? E a gente tinha parcerias importantes, tínhamos o Pão de Açúcar, tínhamos a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, o Instituto Butantan, que atuava junto com a gente. E foi legal porque nessa época, essa comunidade lá tinha uma dificuldade, vamos supor, de ter rendimentos para poder permanecer naquele local. Então, a nossa preocupação é o que nós podemos fazer para poder manter aquelas pessoas naquele local e, consequentemente, manter aquele lugar intacto, longe da especulação imobiliária. Uhum. E aí surgiu a ideia, junto com o Grupo Pão de Açúcar, a gente fazer uma prova, com a Secretaria também do Meio Ambiente e com a Prefeitura de Ubatuba. Então, o que a gente conseguiu organizar? Fizemos um evento que era mais para poder dar um foco naquilo. A gente conseguiu do Pão de Açúcar alguns equipamentos para poder fazer um Fischer Burger, né? Porque eles tinham pescados que tinham um valor econômico importante, mas tinham pescados que não tinham tanto valor econômico para poder colocar no mercado. Então a ideia foi, vamos utilizar esses peixes que não têm um valor muito econômico para poder fazer um hambúrguer. Aí foi a ideia de fazer o Fischer Hambúrguer. E a prefeitura de Ubatuba começou a comprar para poder colocar na merenda escolar, dando aí uma renda melhor para aquela comunidade, para que a gente pudesse estar garantindo que eles estariam naquele local e, consequentemente, preservando aquele local. Então foi uma coisa bem interessante, com o apoio do Pão de Açúcar, apoio da Secretaria do Meio Ambiente, que eles tinham um tipo de uma cabana de madeira, uma casa pré-fabricada, que eles levavam em locais para poder manter lá as pessoas, pesquisadores, pesquisando a fauna, a flora e tal, né? Então eles construíam aquelas casas, eram já pré-fabricadas, e também eles doaram, acho, 2 dessas casas para poder então fazer uma espécie de uma fabriquinha ali para poder receber os equipamentos do Pão de Açúcar e a gente conseguir fazer o Fish Hambúrguer. Foi um negócio muito interessante e muito gratificante para a gente que a gente participou disso, né? Que bacana, Aguinaldo, vocês estão sempre à frente, realmente preocupado com o meio ambiente, com a comunidade e também com os colaboradores, não é mesmo? Sim, né? Tanto que eu não vou saber quantas pessoas já trabalharam com a gente aqui. Mas quando eu comecei, não tinha nem... O curso de Educação Física não era nem reconhecido, né? Só depois de alguns anos que ele veio a ser reconhecido e ser regulamentado. Então eu tinha aqui como colaboradores amigos meus que começaram a atuar aqui comigo, né? Ensinando a natação, porque a gente começou pela natação, e eles têm muito assim da filosofia que eu tinha também, porque sabiam o que eu pensava, sabiam o que acreditava, né? E foi muito bom no começo, porque você conseguia ter essa unicidade ali de linguagem, de objetivos comuns, né?
Ao longo dos anos, a gente tenta manter isso, né? Mas as gerações vão se modificando, né? E você conseguir manter esse primeiro ideal se torna um pouco mais difícil, né? Tanto que a gente tem várias reuniões, conversamos, né? As gerações mudam e a gente percebe que o foco também muda das pessoas, né? Uhum. Mas nada que a gente não consiga estar conduzindo para poder chegar nesse objetivo. O que não muda é a essência da Atlantis, né? É Sim. isso que esse pensamento, alinhar com os colaboradores, com a comunidade, com os alunos, né? Estar sempre aqui atento, ouvindo, fazendo aquele trabalho mesmo humanizado, né? Não ser uma academia a mais. Por isso que você está aí no mercado há 50 anos. Eu estou adorando esse bate-papo aqui com você e convido você agora também para a gente ir até a piscina contar mais um pouquinho da história aqui da Academia Atlantis. Rumo aos 50 anos. 50 anos. E nós continuamos aqui na Academia Atlantis para falar um pouco mais sobre a história da Academia Atlantis, que está aí, rumo aos 50 anos. A Academia Atlantis se destaca aqui no ABC e todo mundo sabe que é a melhor e mais completa academia do ABC. Aguinaldo está aqui comigo, estamos aqui com esse fundo maravilhoso da piscina para contar um pouquinho mais para vocês sobre a Academia Atlantis e esse trabalho que eles vêm desenvolvendo ao longo de 5 décadas. Maio de 2027, 50 anos de Academia Atlantis. 50 anos, Adeleuze. Aguinaldo, vamos falar um pouquinho também dessa questão das piscinas, né? Vocês têm um projeto ainda falando sobre a academia, sobre a preocupação de vocês, a essência, né? E também o trabalho com a comunidade. Fala um pouquinho desse trabalho que vocês fazem aqui em São Bernardo para as crianças, né? Meninos e meninas de rua, essa ONG que você está à frente aí também, disponibilizando a academia há anos. Então, Adenildes, a gente tem que ter um olhar também para as pessoas que merecem ter a possibilidade de participar também de uma atividade física saudável, né? E a gente, em parceria com o Sindicato de Metalúrgicos, foi uma ideia do presidente do sindicato, Moisés, para a gente poder estar trabalhando em conjunto com essa ONG, que já está aqui no ABC, acho que desde 70, na época de 70, eu acho, né? Chamam-se Meninos e Meninas de Rua. Então, através do Marquinhos, que é o presidente dessa ONG, a gente vem recebendo aqui já há alguns anos crianças que eles acabam selecionando junto à comunidade, crianças que não teriam a possibilidade de estar custeando uma atividade física, e a gente atende em média aqui 60, 70 crianças, e há alguns anos já, né? Então é uma experiência bem gratificante de você poder estar proporcionando isso para a comunidade. E a gente começou um novo grupo agora fazem 15 dias. E espontaneamente um pai veio conversar comigo dizendo o seguinte: olha, para mim foi muito importante eu estar trazendo o meu filho aqui porque ele não saía do pronto-socorro. Ele tinha crises constantes de asma e a gente ficava preocupado, meio desesperado, sem saber o que fazer. E ele começou a frequentar aqui, ele está retornando de novo agora, depois de um período, e sabe que ele nunca mais teve crise de asma, nunca mais levou no pronto-socorro. Então são histórias como essa que motivam a gente ainda mais a estar perseverando e mantendo esse projeto ativo. Parabéns, viu, Aguinaldo, por esse trabalho lindo que você faz aqui. Parabéns por contribuir aí com toda a comunidade do ABC. Hoje, Aguinaldo, quantas modalidades você tem aqui na Academia Atlantis? Bom, a gente tem as modalidades aquáticas, né, que é natação, hidroginástica. Temos as de solo, que envolve aí a musculação, ginástica, aula de bike, artes marciais. A gente procura ter um pool de atividades que possa estar oferecendo ao nosso público uma diversidade grande, porque às vezes a pessoa chega aqui na academia para nadar, mas aí ela não está muito disposta, está um pouco frio, mas ela pode fazer outra atividade, porque ela não é inscrita só naquele curso específico, ela tem uma gama de possibilidades, e isso motiva as pessoas a estarem mais ativas, né? Porque se você levantar de manhã e achar que você vai ter que nadar e você não está muito disposto,
e você tiver só essa possibilidade, você vai ficar em casa. Certeza. Então não, a pessoa, puxa, eu não quero nadar, mas eu posso fazer uma aula de taekwondo, posso fazer uma aula de boxe, posso fazer uma aula de musculação e atinge o objetivo que é, vamos se manter em atividade, isso que é importante. A musculação também é um grande destaque para todos, né? Todos precisam fazer. Cada vez mais os médicos também falam sobre. Mas aqui na Academia Atlantis nós vamos ter a possibilidade de mostrar para vocês um pouco de toda a estrutura aqui da academia. Localização privilegiada, está no centro de São Bernardo. Tem também estacionamento próprio, que isso utiliza, né, Aguinaldo? Sim, ajuda bastante. A gente tem um estacionamento e quando ele fica lotado, a gente tem um convênio de estacionamento do lado aqui, tem o supermercado Atacadão. Nós temos lá algumas vagas que a gente acaba alugando mensalmente. Então, por falta de estacionamento, as pessoas não podem deixar de frequentar, né? Nem por falta de aulas, né? Porque vem desde a musculação, natação, hidroginástica, pilates. A Atlantis também tem um estúdio próprio de pilates aqui dentro, com equipamentos de ponta e os professores totalmente diferenciados, né? Sim. Eu acho que o Pilates a gente agregou a nossa grade de atividades já há algum tempo, né? Mas eu acho que é uma atividade importante, tá? Porque ela possibilita, né, as pessoas que com mais idade, né, conseguirem a manter uma boa elasticidade, flexibilidade, equilíbrio. Eu tenho a experiência da minha própria mãe, ela estava na época com 80 e poucos anos, já não amarrava mais os sapatos. E a gente começou com Pilates e ela falou assim, nossa, eu estou conseguindo amarrar o sapato. Tá? Então, isso que é importante, né? Eu acho que o importante da atividade física é você proporcionar a liberdade da pessoa poder ter essa autonomia de fazer as coisas, né? Eu acho que isso é super importante, você poder acordar e falar assim, eu consigo fazer isso, eu tenho condições de estar brincando com meu neto, eu tenho condições de fazer várias coisas porque eu posso, eu ativar me o dediquei. melhor das pessoas, É né? verdade, verdade. Com saúde, dando autonomia. E Aguinaldo, o que você imagina aí para os próximos 10, 20 anos? Então, Adenildes, para os próximos 10, 20 anos, eu acho que o importante é manter esse ambiente familiar, a gente ter condições de estar atendendo aí as pessoas dentro das suas necessidades. Uma coisa que eu penso também é a gente conseguir também trabalhar outros aspectos além da saúde física, mas também a saúde mental. Hoje a gente vê que uma das principais crises que a gente vive aí no ambiente de trabalho, na comunidade, são as doenças mentais, né? Então, é um projeto que eu estou tentando desenvolver para poder trabalhar um pouco também esse aspecto, né? Da interiorização das pessoas, delas terem um objetivo mais voltado para a espiritualidade, que eu acho que é um caminho que a gente vai ter que vislumbrar ainda, né? Para poder estar também fazendo parte de um contexto onde pensando no ser humano completo, né? A parte de saúde mental, física e espiritual. Perfeito, Aguinaldo. Maio de 2027, 50 anos de Academia Atlantis. Como que está os preparativos para esse grande evento? Olha, eu acho que o evento em si, ele acontece a cada dia, né? A gente poder estar perseverando em estar atendendo nossos alunos. Então, eu acho que a grande motivação é aquela do início, né? De você poder proporcionar ao seu cliente uma boa atividade física, que ele venha aqui e consiga estar conseguindo realizar e atingir os seus objetivos. Então, eu acho que o nosso grande objetivo é manter isso a cada dia. Quando você olha lá atrás, todo esse tempo, né, 5 décadas, o que mais te emociona, Aguinaldo? Olha, 5 décadas a gente passou por várias adversidades, né? A gente passou pelo plano cruzado, cruzado 1, cruzado 2, plano real, onde você ficou com todo o seu dinheiro lá preso, né? Então a gente vê que esse período todo a gente soube estar superando, né? Então eu acho que a grande
palavra para poder você chegar aos 50 anos é você não deixar que essas situações todas adversas tirem o seu foco, né, e você consiga estar superando para poder estar chegando aqui nos 50 anos. Aguinaldo, então deixe uma mensagem para os seus alunos, para os seus colaboradores e para a comunidade também. Então, eu vejo que a atividade física é uma coisa que nos liberta de uma série de coisas. Eu vejo aqui, às vezes, pessoas que estão com dificuldade de andar, pessoas obesas, pessoas que têm os seus netos, não conseguem brigar com seus netos, não conseguem fazer um passeio com a família. Então, eu acho que a atividade física, ela consegue proporcionar esse tipo de liberdade, a liberdade de você poder fazer aquilo que você gostaria de realizar. Então, eu acho assim, se você quer ter uma vida saudável, se você quer estar participando das atividades familiares, das atividades da comunidade, é essencial que você prepare o seu corpo para isso, né? Outro dia eu estava ouvindo o seguinte, né, que o nosso corpo é o templo de Deus e que a gente teria que estar preservando esse templo, né, para poder fazer com que os objetivos que trouxeram você a esse mundo sejam cumpridos. Então, eu acho que isso é importante, né, de você enxergar você como um ser que está aqui para poder cumprir uma missão, e você tem que treinar o máximo possível para você conseguir ter autonomia e cumprir essa missão. E nós temos aqui a Academia Atlantis ajudando nesse processo, ativando o seu melhor. Aguinaldo, muito obrigada por compartilhar conosco todo esse processo aí da Academia Atlantis. Sucesso cada vez mais para você, para sua família, para a academia, né, para os seus colaboradores, que você faz tanta questão de diferenciar sempre aqui. A comunidade também aqui, né, que você também faz esse trabalho. Muito sucesso e Academia Atlantis rumo aos 50 anos. Obrigado, Adenilson, pela visita. Estamos aqui à disposição. Obrigada, Aguinaldo. Academia Atlantis, há 50 anos fazendo parte da sua história, promovendo saúde, qualidade de vida e bem-estar. Obrigada a você que faz parte também da Academia Atlantis.